Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com a nossa querida Jane Ribeiro, que faz trabalho na Pax da Ordem de Melquisedeque, Cabala, bem-amada Mãe Maria, e também dirige os nossos trabalhos. Hoje ela vai estar falando sobre a consciência da imortalidade. Também ela faz trabalhos ligados à energia do mestre Serapis Bey e o seu complemento divino, a mestra Egeia. A Jane é advogada, espiritualista, palestrante, discípula da Fraternidade Branca e da Mãe Maria. E amanhã eu tô aqui conversando com o Cleudio Bueno, amanhã é Corpus Christi, então o Bueno vai justamente falar sobre Corpus Christi, ok? Vamos dar boas-vindas à querida Jane Ribeiro, que já tá aí com a gente, né? Preparando o agosto, depois de 3 anos, se Deus quiser, vamos pisar novamente naquela montanha sagrada do bem-amado Mestre Saint Germain. Então é isso. Hello, bem-vinda, tudo Oi, bom? Carmen, boa tarde, tudo bem? Boa Tudo tarde, família ótimo. Pax. Friozinho, né? Para você deve estar uma Bastante. geladeira. Estou com mais. Esse é outro casaco, presta atenção, porque eu não aguento. Mais roupa embaixo, você não tem noção. Aqui é. Você sabe que a minha casa, né, é É um geladeira. gelo. Eu te vi na live, quando você mostrou a camiseta de Monte Chata, dava para ver algumas camadas acima da camiseta. Essa é a Claro. Carmen. Tem que Tudo bem, proteger querida? o dia do frio, não posso perder a voz, né? Por enquanto Você tá indo bem. Três não, de anos sem jeito perder nenhum. a voz, eu tenho que continuar, ó. Mas eu tenho Não. mel, pastilha de garganta, tá tudo aqui, ó. Qualquer Sim, que você edição deu extra uma já. tossidinha. Mas perfeitamente. E uma tarde maravilhosa, né? Madame Pelé Ah, retorna. nem me fala, até me arrepia. Não, uma coisa incrível, né? Eu não paro de me arrepiar. Oh, God. Gente, ela falou tanta coisa, ela falou. E assim, e eu ouvindo Madame Pelé falar, eu dizia assim: olha o que ela está falando. Na verdade, ela está falando tudo isso, né, que a gente está falando sempre, né? Ela está falando no tema que Saint Germain te deu hoje, seja a luz, né? Seja a luz. É isso que a gente está buscando, a gente precisa voltar a ser luz, né? A gente só tem isso em É, potencial. E é eu, verdade. nossa, fiquei assim, em estado de graça, É. realmente. Falei Nossa, eu que também, viu? presente, né? É, Que eu vou presente. colocar. Eu vou pôr a Madame Pelé aqui para a gente ver, então. Eu estava vendo até agora, eu estou em estado de graça. Eu tenho Porque uma. Na você verdade, tenho sabe a três, minha né? ligação, né? Ai, meu Você Deus, sabe a coisa minha maravilhosa. ligação com essa energia, né? É Sim, realmente algo. Ó, esse sim. aqui, eu não sei se vai dar para ver. Ah, fechou. Não, tira. Eu quero mostrar Madame Pelé. Será? Yes. Ó, Olha, viva! ao Viva! vivo, Aloha! ao vivo. Aloha! Aloha! Dá Benção, para ver o benção. fogo, não? Dá para ver o fogo? Tá bem Dá pequenininho. dá para ver essa fumaça Hum. subindo. Ai, que coisa boa. Olha, o Ai, fogo, tá vendo? Então, na tá. realidade, Ela tá, para de mostrar essas coisas, estou ao vivo. Fica lá ela tá querendo. assim, olha, maravilhoso. O Ela pessoal. Ai, aparecendo, até me né? Assim, emociona. O pessoal todo lá fala que ela voltou para casa, né? Para quem não sabe, a cratera de Halemão Mal, ela é enorme. E deve estar com isso, uns 50 pontos de fogo de explodindo, né? fogo aí. E é muito Nossa, bom. é uma É muito bom. bênção, né? Podem ter certeza que é uma bênção, minha É uma gente. E a benção. gente tá vivendo um momento tão especial e hoje a gente volta aqui para conversar um pouquinho com vocês para falar de imortalidade. E olha, ninguém mais do que Saint Germain tem trabalhado para auxiliar a humanidade a resgatar a imortalidade, que foi derramada para a humanidade lá no Monte Sinai. Nós demos as costas a ela, É. preferimos a fisicidade, preferimos, né, a vida do limite. O tempo passou, 1.300 anos depois, Mestre Jesus, num domingo, né, chamado, a que se deu o nome de Pentecostes, renasceu, na verdade, né, foi a ressurreição dele, e este ato, né, trouxe de novo a mesma oportunidade de a humanidade despertar para o caminho da imortalidade. O tempo passou novamente, né? Saint Germain assumiu a sétima esfera de luz em 1954, e naquela data ele assumiu pessoalmente a responsabilidade de tornar realidade a imortalidade para a humanidade. E eu não sei se muitas pessoas sabem disso que eu vou comentar agora,
Mas em 2016, no solstício de inverno de 2016, 21 de junho de 2016, está aí, daqui a 15 dias, né? Mestre Saint-Germain, gente, para quem não sabe, ativou a chama da imortalidade novamente, abrindo novamente para todos nós a possibilidade de manifestar a imortalidade já. Sim. Olha, isso não é uma bênção. Esse dia foi um dia, eu nunca vou me esquecer desse dia, eu lembro desse dia todo ano. Eu sempre falo desse dia, quando a gente estava fazendo trabalhos lá presencial na Pax, eu sempre fiz uma reverência e uma lembrança, um resgate dessa data, que é de uma importância para a humanidade que não dá para dimensionar, não dá para dimensionar. E 7 anos se passaram, foi em 2016, e a gente está aqui, Saint-Germain está aqui, Saint-Germain não desiste, Saint-Germain acredita no nosso potencial, acredita na humanidade, acredita que, sim, que é possível sim, ele continua falando sobre imortalidade, ele continua nos oferecendo as ferramentas, ele continua ativando essa energia. A gente precisa acordar, a gente precisa acordar, a gente precisa acordar, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? E para falar em imortalidade, Carmen, eu até quero, se for possível, um dia voltar aí a esse assunto eu quero falar um pouquinho da imortalidade, sobre a visão da Cabala, e queria ter a oportunidade, em algum momento, de poder demonstrar, através das palavras de Saint-Germain, de tudo que ele vem trazendo para a gente, a identidade do que a Cabala fala com relação à imortalidade e, com certeza, outras tradições que eu conheço menos, né? Porque a gente tem que utilizar tudo, a gente tem que relembrar de tudo. E para falar em imortalidade, a gente tem que voltar no tempo. Lá, sabe em que tempo? No tempo de Adão e Eva. Tudo começou lá, minha gente. Nós somos os herdeiros de Adão e Eva, né? Mas exatamente no momento em que Adão e Eva desobedeceram o Criador, né? E tem uma pequena historinha que o Ravi Berger, esse ser que está já no outro plano, um ser de luz que abriu a Cabala para o mundo inteiro, né? Tem uma historinha do Ravi Berger que eu quero ler, é pequenininha, e que mostra, cara, mostra assim, muita clareza o que aconteceu e a consequência deste acontecimento para nós que estamos aqui agora, encarnados, que já encarnamos milhares de vezes, etc. e tal. Então, eu me permito, para a gente começar a entender esse processo, eu quero ler as palavras do Ravi Berger. Tá? Ele diz o seguinte: todos lembramos da história da Bíblia sobre Adão e Eva no paraíso, junto com a serpente, também conhecida como Satã, ou, na nossa linguagem, Ego. Adão e Eva foram instruídos a não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morreriam. Eles, contudo, podiam comer da árvore da vida. Quando a serpente perguntou para Adão e Eva por que não comiam da árvore do conhecimento, a resposta foi: porque morreremos. A serpente respondeu: bobagem! Comam dela e verão que não morrerão. E assim foi. E eles comeram e não morreram. Adão viveu até a idade de 930 anos. Uau! Uau. Todavia, diz o Ravi Berger, o que o Satã não revelou foi que, ao comerem da árvore do conhecimento, cairiam sobre o seu domínio e ficariam sujeitos à lei da mortalidade. Isso o Satã não contou para Adão e Eva. Tá? Este foi o aviso do Criador. Palavras ainda do Ravi Berger. Conecte-se com a árvore do conhecimento e, por fim,
acabará morrendo. Embora não necessariamente agora, no momento em que você comer da árvore, né? Permaneça conectado com a realidade da árvore da vida e fique certo da imortalidade. Gente, eu acho essa história do Ravi Berger, essa maneira do Ravi Berger colocar essa situação que, né, que a gente precisa entender, para a gente entender o nosso processo. Gente, nós somos todos filhos de Adão e Eva. A gente precisa saber exatamente como é que o processo de Adão e Eva ocorreu, para que a gente entenda por que está acontecendo conosco, por que nos consideramos mortais, por que estamos no limite, na dor, no sofrimento, por que tudo isso? Né? Sim. Então a gente tem que lembrar lá, né? Lembrar lá atrás que o Satã, a serpente, né, induziu realmente Adão a comer, né, da árvore do conhecimento, mas não avisou o que ia acontecer. Simplesmente retrucou, imagine, vocês não vão morrer, não. Né? E aí começou a nossa história. Então a gente está num momento em que a gente precisa buscar a compreensão, né, de como resgatar esse presente, a imortalidade, que o Criador nos ofertou. Mas eu acho que na cabeça de todo mundo está a seguinte interrogação: como? Como vamos voltar para a árvore da vida? Como vamos resgatar a mente sobre a matéria? Né? E isso é fundamental, dizem os cabalistas, porque enquanto a humanidade continuar no mundo físico, vivendo a realidade deste mundo físico, né? Deixando que a realidade desse mundo físico possa reger as nossas vidas, nós não conseguimos resgatar a imortalidade. Não tem jeito. Não é assim. Não é esse o caminho. Então, nós precisamos buscar, né? E aí já vou chegar em Saint-Germain. A gente precisa buscar um caminho para retornar à árvore da vida, ou ao paraíso, ou à ascensão, ou o nome que a gente der, esse estado de plenitude que a gente busca, mas né, busca, né? É uma busca, né? Então, para a gente entender isso, como é que a gente retorna a isso, a gente precisa abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre a mortalidade, a morte. Então, o que é a morte para nós, seres humanos que vivemos na fisicidade, no mundo físico? Quando se fala morte, o que vem à cabeça? Eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo, quando se fala morte, é a morte do corpo físico. Sim. Né? Morreu. Fulano morreu. A morte do corpo físico. Mas a gente tem que lembrar que tudo no mundo da felicidade é finito. Sim. Tem um fim. Os nossos relacionamentos têm um fim, morrem. A nossa saúde, muitas vezes, tem um fim, morre. O nosso emprego chega uma hora ao fim. Isso é morte também. Tudo. Isso tem que ficar muito claro. Não é só a morte do corpo que a gente vivencia a morte todos os dias. Todos, minha gente. Todos os dias alguma coisa finda na nossa vida. Chega ao fim. E nós não nos damos conta que a morte está presente ali, porque ela é invisível, né? A morte, o Satã, não se apresenta. Olha, estou aqui, ó, tá? A morte é invisível. E isto cria no ser humano uma dificuldade em buscar saber o que realmente, por que realmente tudo morre todos os dias. Nós somos regidos, o mundo da fisicidade é regido pela lei da entropia. Né? A lei da entropia. Tudo acaba. Em algum momento, né? Tudo acaba. Né? Toda a vida se baseia para a gente na evidência visual, Carmen.
para o ser humano. Né? É o que ele vê. Ele vê o corpo morrer, ele vê, então ele acredita que morreu. Ele vê o emprego morrer, ele vê a saúde acabar, ele vê tudo para o ser humano, né? É visual, é visual. E isto traz uma dificuldade enorme em ele entender, né, todo o aprendizado que vem sendo dado novamente para o ser humano, de que ele não é limitado, de que ele não precisa morrer, de que ele não veio para sofrer, como a gente ouve todo santo dia, né? Todo os mestres, mestre Saint-Germain, os mestres da fraternidade, colocando isso, explicando isso, dando ferramentas para que a gente possa sair deste conceito equivocado, porque eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, senão, né? Quando Saint-Germain ativou a chama da imortalidade, ele falou, olha, estou ativando a chama da imortalidade novamente, dando novamente a possibilidade do ser humano ser imortal. Entenderam? Agora, ele não pode ir além disso, porque ele não pode interferir no livre-arbítrio do ser humano. Sim. E aí o ser humano, né? Tudo bem. O ser humano acaba se esquecendo de tudo isso. Então, nós precisamos... a Kabbalah diz para a gente que a primeira coisa que a gente precisa, né, urgentemente, e você fala nisso, Saint-Germain fala nisso, os mestres falam nisso, é transformar a dúvida. Transformar a dúvida que nós carregamos em certeza. Esse é o primeiro ponto. E para isso, a gente tem que entender essa historinha da Bíblia. Quando a Bíblia fala que ao comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal, né, Adão e Eva foram sujeitos, né, ficaram sujeitos à mortalidade, a Bíblia não diz que eles perderam a condição de serem seres imortais. A Bíblia diz simplesmente que eles foram contaminados pela consciência da mortalidade. Então, a imortalidade continuou no gene de Adão e Eva, né? Mas o que entrou também no gene de Adão e Eva foi essa consciência, né? Essa consciência da influência da mortalidade, né? Então, o primeiro passo, dizem os cabalistas, é nós começarmos a mudar isso na nossa cabeça. Mudar essa coisa da morte irreversível. Não tem jeito, né? A morte é a única coisa que não tem jeito, né? É mudar essa consciência da inevitabilidade. Eu nunca falo essa palavra, inevitabilidade da morte, para uma influência da consciência da mortalidade. O nosso gene, né? Porque nós recebemos Adão e Eva, nós somos filhos, não foi possível, ao serem contaminados, né, pela influência da consciência da morte, Adão e Eva, eles transmitiram esses genes para toda a sua descendência, que somos todos nós. Não somos todos filhos de Adão e Eva? Somos todos filhos de Adão e Eva. Então, no nosso gene tem a influência da consciência da mortalidade, mas neste mesmo gene tem potencialmente a chama da imortalidade que pode e precisa ser resgatada. Então, essa é a primeira mudança. Olha, eu realmente não peço que vocês acreditem no que eu estou falando, porque, aliás, a Kabbalah e o mestre sempre dizem, você não vai, e a Carmen sempre diz, você não precisa acreditar nisso. Mas você pode, sim, refletir sobre isso, né? Por que que o mestre, por que que nós trabalhamos, por que que a Carmen canaliza 1, 2, 10, 50, não sei quantas mensagens que toca na imortalidade, que toca que o ser humano é imortal, que toca que nós precisamos resgatar a vontade da nossa alma, que, olha, né, há pouco tempo aí,
não foi ativado o nosso DNA? Sim. Nós tivemos novamente a ativação do nosso DNA. O que mais que vocês querem que eles façam, meu Deus? Ativado de novo. O Messenger Man ativou a chama da imortalidade há 7 anos atrás. Vai fazer aniversário agora, dia 21 de junho. Né? Ele até se antecedeu e novamente ativou o DNA. E aí? Carmen, é uma coisa, quando eu fico pensando nisso, eu falo assim, meu Deus, como a gente, como humanidade, dá trabalho, Carmen. Você sabe, eu acabei de ver aqui o calendário, dia 21 de junho, é uma quarta-feira, e você vai estar aqui comigo. Ótimo! Então, assim, meu Deus! Ô, Saint Germain, ele está aqui. Tem uma... Ele está lá, ele está aqui do meu lado, está no meu coração, ele está em coincidências não existem, né, Carmen? Quando eu falei com você a semana passada, olha, estou pensando nesse tema, tem mais esse tema, tudo que também era um outro tema que tem a ver com imortalidade, que você falou, olha, escolha. Né? Claro. Eu pensei, eu rezei e falei, gente, eu preciso falar de imortalidade, eu preciso falar de Adão e Eva, eu preciso resgatar isso na memória das pessoas, porque é uma coisa muito importante esse resgate, de a gente perceber que a gente não tem... Por que a gente recebe sempre a informação que a gente é imortal? Porque a gente é potencialmente, mas lá, não esqueça, o Saturno, né, colocou lá no nosso gene, né? Essa influência da consciência da mortalidade, mas essa influência nós temos condições de transformar. Primeiro, comecem por parar de duvidar disso. Tá? Porque a dúvida é o instrumento maior do Saturno. Né? Ele bota as minhocas na nossa cabeça. Né? Então você fala assim, não, imortalidade, olha, vamos lá. Daí você ouve lá a vozinha, gente. Para para pensar, olha aí a volta de vocês, olha quantos 1000 cemitérios existem no planeta Terra. É isso que o Saturno faz. Olha quantos cemitérios. E vocês estão me dizendo que vocês são imortais, que vocês podem ser imortais? Olha para o cemitério. E daí entra o quê? A dúvida. Nossa, poxa vida, tá cheio de... Poxa vida, né? Morre mesmo, né? Tá, mas não morre, lembra? Adão também não morreu na hora, ele ainda viveu mais 900 e tantos anos. Mas a morte no mundo físico é inquestionável, tudo morre, por isso que a gente não é feliz, tudo morre. Quando você acha que tá, ai meu Deus, isso aqui é legal, né? Eu tô numa fase legal, viu, Carmen? Eu tô feliz. Aí passa um tempinho e fala, pô, tudo desmoronou. Tudo tem fim no mundo da ilusão. A gente tem que sair desse mundo. A consciência, não é que a gente tem que sair do planetinha. A gente tem que tirar a nossa consciência desse mundo da fisicidade e elevar a nossa consciência. E tem um jeito de fazer isso. Mas primeiro, para de duvidar. Segundo, começa a aceitar este processo de transformação que nos foi oferecido pelo mestre. Transformar toda a negatividade, usar o fogo violento, usar os instrumentos que ele nos dá, transformar todo o limite. Não é isso que a gente ouve? Transformar o limite, dor e sofrimento? Mas eu transformo, sim. Quando eu tiver a certeza, não quando eu duvidar, quando eu tiver a certeza de que isso é possível. Quando eu lembrar lá de Adão e Eva, e lembrar, sabe, que no meu genes não ficou o gene da mortalidade para sempre. Ficou só uma influência, que o verdadeiro gene que tem no meu DNA é o da imortalidade. Então aí o trabalho, não que o trabalho seja fácil de fazer, mas quando tem lógica, quando a gente entende o porquê, é muito mais fácil. Entendi o porquê. Entendi porque eu tenho que tomar esse remédio. Total. Né? Entendi porque eu tenho que fazer tal coisa. Fica muito mais fácil. Então, eu sou um ser imortal. Agora, quando eu repetir, eu sou um ser imortal, eu sei que eu sou, eu tenho a certeza disso. Mas eu também tenho a certeza que eu tenho um trabalho de transformação a fazer, porque eu tenho a influência da morte que o Saturno colocou lá no meu gene e que eu preciso transformar. E eu só vou transformar quando eu conseguir, né,
fazer o trabalho e mais, quando eu conseguir aceitar e receber a radical alteração de tudo da vida que nos é ofertado quando a gente faz a opção pela imortalidade. Tudo muda. É preciso aceitar isso. Porque a imortalidade é um pacote, queridos. Né? Porque enquanto o ser humano pensar na imortalidade e automaticamente ela rejeita, porque ela fala, ai, Deus que me perdoe, eu viver para sempre. Primeiro que a imortalidade não é viver para sempre, né? Mas isso é um outro pontinho. Imagine ser imortal e ficar sem saber quanto tempo pagando dívida, tendo dor, sofrendo, não tendo dinheiro, com problemas, etc. e tal. Eu não quero a imortalidade. Só que a imortalidade não é isso. A imortalidade é um pacote. A imortalidade, com a mente sobre a matéria, vai me possibilitar controlar a minha vida e vivenciar aquilo que a gente fala todos os dias, a plenitude. Acessar tudo. São Germain fala, a abundância está aí, acesse. A saúde está aí, acesse. A felicidade está aí, acesse. O dinheiro está aí, acesse. E as pessoas falam, como é que eu acesso? Transformando os seus limites. Acreditando que você é um ser de luz. Olha, comece hoje. Seja luz. Não seja a escuridão. Não seja o Satã. Não seja aquele que duvida, aquele que é negativo, aquele que só pensa em tragédia. Porque senão você não vai sair deste mundo da fisicidade, onde a lei da entropia vigora, onde o Satã é o dono, senhor e rei, né? E ele fala o dia inteiro no seu ouvido mesmo. Então, esses dois aspectos de parar de duvidar. Bom, eu sei por que eu morro. Agora eu sei. Eu sei por que eu morro. Tá? Mas eu não quero mais morrer. Mas então, eu também sei o que eu tenho que fazer. O mestre fala todos os dias. Então, eu vou começar a fazer. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Você sair de um conceito limitado, né? de uma consciência que foi alimentada há anos e anos, e séculos e eons, que foi alimentada pelo Satã, não é fácil. Mas, como diz o é possível, né? Então, a gente tem, né? Os cabalistas dizem, enquanto a ideia da imortalidade que se revelou à humanidade pela primeira vez no Monte Sinai, o resgate dessa possibilidade, não entrar na consciência do ser humano, ele não consegue, ele não vai conseguir, né, se livrar do Satã. Ele não vai conseguir se livrar, na nossa linguagem, do ego, que não quer nada disso. Para o ego não interessa. Não interessa que a gente perceba quem a gente é de verdade, que a gente é um ser imortal, que a gente é um ser de luz, que a gente está aqui para resgatar isso, né? Resgatar e compartilhar isso. E qual é a forma? Qual é a forma? Fica bem claro que enquanto eu duvidar, enquanto eu for negativo, eu não saio do mundo da fisicidade. Eu preciso alimentar a certeza, né? A certeza, a consciência é a minha arma maior. Eu tenho certeza que eu sou imortal. Porque eu sei o que aconteceu. Eu conheço a minha história neste planeta. Sem conhecer a nossa história, a gente fica rodando só quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Quem eu sou? Né? Então, os cabalistas dizem assim, olha, o caminho, depois que você alimentar, que você conseguir começar a trabalhar, tirar a dúvida da sua consciência e colocar aí a certeza de quem você é, e aceitar o processo de transformação que se faz necessário para que você possa realmente chegar à imortalidade e aceitar a radical transformação que a imortalidade te dá, que a imortalidade não é isso só, não é só ficar e ter o mesmo corpo físico e viver nessa miséria, nessa tristeza, nessa dor, nesse sofrimento, no limite, a imortalidade não é isso. Aí sim, você começa a controlar a sua vida. E sabe como é que você controla a sua vida?
Tem uma única forma. Sendo proativo. Seja luz, o mestre falou hoje. A proatividade, ser proativo, vem da luz. Sem resgatar a proatividade, sem sermos como a luz, nós não conseguimos atingir o nosso objetivo. Ser proativo, tá, é parar de julgar. Ser proativo é controlar a minha mente, é não fazer as coisas de uma maneira robótica, é parar de aceitar aquilo que o Satã fala no seu ouvido. Ah, você não tem culpa disso, não. Imagina, ó, foi a situação, ah, foi aquela pessoa. Ah, isso aconteceu porque você estava não sei aonde. E daí você se exime da responsabilidade. Ah, não, só aconteceu por causa daquilo. Porque se não fosse aquilo, não teria acontecido. Eu me eximo da responsabilidade, continuo no mundo da ilusão, continuo sendo alimentado pelo saté e achando que está tudo bem. Até que finda mais uma coisa na minha vida. Acontece mais. Então, não tem jeito. Tem que começar a trabalhar a proatividade. Seja a luz, tem que ser como a luz. Sabe por quê? Porque a imortalidade está embutida na luz, faz parte da luz, é a essência da luz. Então, se eu não for proativo, eu estou aqui não para passar pela vida, eu estou aqui para transformar a minha negatividade, né? A minha negatividade, a minha dúvida, na consciência da luz. Sendo proativo, sabe, realmente acreditando, tendo certeza que eu posso transformar essa coisa que me separa do outro, né? Toda a vaidade, a ilusão, né? Aquela coisa de querer dar um jeitinho, né? Sempre de pensar só em você, de não pensar no outro. Eu sempre digo, né, aqui, quando você tiver alguma dúvida se você está sendo proativo ou não, eu sempre falo em todas as minhas lives. Pense assim, Mestre Jesus faria isso. Mestre Jesus, para a gente, é o exemplo da proatividade andando sobre a terra. Sem julgamento, não tem. Sabe, quem é proativo não julga. Busca compreender que estamos todos aqui, estamos todos no mesmo processo, cada um está num nível de evolução, cada um teve uma trajetória, e que a gente tem que compreender o outro. Porque se a gente compreende, a gente pode, inclusive, ajudar o outro. Não ajudar dando a mão, passando a mão na cabeça, mas mostrando com o exemplo aquilo que o outro também pode fazer. Você é capaz. Todos somos capazes. Ninguém nasceu pior ou melhor. Nascemos todos com os mesmos atributos que são os atributos da luz. Todos temos os mesmos atributos. Precisamos o quê? Precisamos desenvolver esses atributos. Precisamos resgatar isso em nós. Para que nós possamos novamente vivenciar aquele momento onde a nossa mente se sobrepõe à matéria. Eu vivo no mundo da matéria, mas o mundo da matéria não me afeta mais. Não me afeta mais. Nós temos os exemplos de todos os seres de luz que passaram por aqui e que nos mostraram, né, que é possível a mente sobre a matéria. É possível não nos deixar afetar mais, sabe, pela divisão, pela separação, pela maldade, por toda essa energia que vem de quem? Que vem do nosso ego, que vem do Saté, que é o nosso rei, é o rei do mundo físico e não quer perder a coroa. Percebe? Então, para eliminar o caos das nossas vidas, nós precisamos tão somente de uma mudança de consciência. Deixar dessa consciência limitada, que a gente sabe por que ela existe em nós, na busca de ampliar essa consciência, buscando os novos horizontes. Olha, eu quero voltar à árvore da vida, eu quero voltar ao paraíso, eu quero ascensionar, eu quero, mas eu
preciso fazer o meu trabalho. Então, a gente não pode esquecer as coisas, sabe? Ah, eu estou aqui, tá, eu quero ser imortal. Ah, eu queria, olha, até li aquele livro, até fui naquele... Mas isso não basta, isso são ferramentas que podem te ajudar a acelerar o seu processo. É você com você. Não tem outro jeito. É você com você. Tá? A gente pode lembrar aqui, como é que a gente está de hora? Oh, mas esse relógio está muito rápido, cara. 20 minutos. Ah, tudo bem. Ah, eu não sei, na verdade, se alguém aí quer perguntar alguma coisa, se isso está claro, porque Eu não vi nenhuma pergunta. eu fico muito, Tá todo mundo muito entrando e dando tchau. mesmo. Inclusive o De como é que... Aiolia. Hi, Aiolia, how is life? A Silmara escreveu: o apego excessivo à matéria leva ao grande sofrimento. Pergunta não tem nenhuma. Tá todo mundo dizendo boa tarde, agradecendo. Não, tudo Alguma pergunta, bem. família Pax, sobre imortalidade? A partir da história da colocação que o Ravenberg fez sobre o início de tudo, de toda essa situação que nós estamos vivendo, faz sentido para vocês? Essa é a grande pergunta. Se faz sentido. Porque se fizer sentido, sabe, é o primeiro passo. Quando alguma coisa faz sentido para a gente vai buscar, né? A gente vai buscar concretizar aquilo, né? Por exemplo, a gente pode falar de... Aliás, eu quero falar de uma coisa que é bem um exemplo de como o Saté age, né, com relação a nós. É o nosso aniversário. O que acontece no nosso aniversário? Quando a gente faz aniversário, gente? O que acontece? A gente fala, um ano mais velho. Como o tempo passa, né? Aí o que a gente faz? Para alimentar mais isso, sabe o que a gente faz? A gente apaga a luz para celebrar isso. Apaga toda a luz, né? Canta parabéns, apaga uma vela e fala, vamos que vamos. Claro. Né? E vamos que vamos. Claro. Bom, então eu vou dizer para vocês o seguinte: o nosso aniversário é a maior oportunidade que a gente tem anualmente de voltar à nossa semente. Claro. De voltar ao primeiro momento, à primeira respiração que você exalou neste planetinha, nesta encarnação. Uhum. Você, no seu aniversário, você volta para o futuro. Claro. Você volta para aquele momento, porque o tempo é circular. Você volta para o momento do seu nascimento. E é um dia onde você tem a oportunidade de deixar para trás os 365 dias, onde você foi negativa, onde você foi maldosa, onde você foi, sei lá, invejosa, onde você pensou só em você, etc, etc, etc. E você tem a oportunidade de renascer, de recomeçar. Claro. Com muita alegria, porque ali está o seu potencial. Você resgata no dia do seu aniversário o seu potencial. Qual é o seu potencial? Um ser de luz, imortal, né? Que veio para transformar, né? Porque nós somos recipientes. Esta influência do Saté em luz. Então vamos celebrar o nosso aniversário numa outra perspectiva. Eu não estou ficando velha. Eu não, sabe, isso daqui é influência da consciência da morte. Aí tá mais velhinha, daqui a pouco tá mais velhinha, tá mais velhinha. Não! Como é que você quer ser imortal se você fica cultivando a velhice? Por favor! Tem que mudar o pensamento. Me dá um minuto, eu gostaria de mandar um super abraço, um beijo no coração aqui, de toda a turma do Paranormal Experience, o Alê e o Guru do Himalaia, que estão aí te ouvindo. Nossos profissionais estão à disposição de vocês, viu? Quando quiserem. A família Pax está aberta a todos, vamos somar nesse momento de transformação tão importante que a gente está vivendo, né? A Jane dirige os trabalhos da Pax há quase 30 anos, fala sobre Cabala, Mãe Maria, Melquisedeque, vários assuntos, enfim, e vamos lá.
Olha, tem perguntinha aqui, ô, querida Jane, deixa eu te falar aqui, ó. Essa oportunidade está disponível no aniversário solar e lunar? É a primeira pergunta. Aí a Silmara, eu fiz 60 e já estou na vaga do idoso. Ó, querida, eu também estou na vaga, mas eu estou com 62, mas até aí eu tento fazer minha cabeça e meu corpo responderem de forma diferente. O Zé Márcio, como é trabalhar efetivamente a nossa consciência aí que sumiu aqui, para transformar e agora não consegui voltar. Peraí, aqui. Como é capaz... Cadê, Zé Márcio? Cadê você? Fugiu. Olha, Não. respondendo a primeira Falando aí. pergunta aí, se é no aniversário solar ou lunar, minha querida, você celebra o seu aniversário nos dois? Claro, há uma pequena diferença, eu sei, entre a nossa data de nascimento do solar e do lunar. Tá? Claro. Mas é a sua consciência. Se você celebra uma delas só, é naquela data, é consciência. Se você celebra as duas, é nas duas datas. Tá? Porque esse tempo físico, ele é ilusório. Então, é tua consciência. Não, eu sempre celebrei meu aniversário no aniversário solar. Tudo bem. Ou no lunar. Tudo bem. Ou nos dois. Eu lembro do meu aniversário, quer dizer, eu resgato essa consciência de que eu posso vivenciar essa regeneração nos dois. Nos dois. Tá? Porque essa regeneração que a gente fala muito, né, Carmen? É claro que a gente sabe que a ciência já sabe, a ciência diz com todas as letras que a cada 7 anos todas as células do nosso corpo se renovam. Então, por que a gente continua a envelhecer? Ora, a gente continua a envelhecer porque as nossas células têm consciência. Cada força e inteligência que sustenta os nossos corpos tem inteligência. E se eu alimento essa inteligência com a influência da morte, né, com a inevitabilidade da morte, as células se reproduzem com esta consciência. Por isso que você envelhece. Né? A gente tem que lembrar, gente, olha, cada célula tem consciência. Todas as células. Cada parte do nosso corpo tem consciência. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, é o comando que eu dou, tá? Para as minhas células, para o meu corpo, para toda a minha estrutura. Cuidado com o que você fala. A palavra tem força, muita força. E é o seu pensamento. É por isso que o pensamento tem que mudar. Né? Esse pacote que a gente diz da imortalidade, essa transformação que a gente tem que aceitar e com ela aceitar a radical mudança, alteração da nossa vida, passa por isso. Quando a gente resgata esse controle, a gente não permite mais que o Satã fique aqui falando. Tá? Eu não alimento mais a morte. Você sabe uma forma de alimentar a morte que a gente faz até, olha, gente, até sem querer. Olha, a gente vai a um velório. Né? Muitas vezes a gente tem que ir, enfim. Né? E o que você ouve no velório? Você, é a morte, não tem jeito mesmo, a gente tem que se conformar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ouço, todo mundo ouve isso. Agora, eu não alimento isso. Se eu não posso, se a pessoa que está me falando isso não tem, porque também a gente não tem como enfiar as coisas na cabeça das pessoas. A gente tem que saber, a Germaine sempre fala, olha para o seu público. Claro. O que é olhar para o público? Olha, isso vai bater aí ou não vai bater aí? Senão, não perca tempo, não jogue pérolas aos porcos. Claro. Né? Então, eu não digo nada. Eu dou um jeito de sair, eu dou um jeito de... Porque tem que partir de nós. Nós não podemos alimentar a inevitabilidade da morte. E isso é uma maneira corriqueira de se alimentar isso. Como é, né? Está chegando meu aniversário, mais um ano, meu Deus, olha que peso. Por favor, não. Olha, está chegando meu aniversário, que delícia, tenho a possibilidade de voltar à primeira respiração. E aí, poxa vida, me alimentar da totalidade da luz, claro. E mudar a minha vida. Claro. É tudo isso que eu falo. Eu achei a pergunta do Zé Márcio.
Como trabalhar efetivamente a nossa consciência para transformar a fé em certeza? Bom, uma das formas que você tem, e é a melhor forma que você tem, é você conhecer a sua história. Se você aceita que a sua história é essa que a gente compartilhou aqui de Adão e Eva, Uhum. é muito fácil transformar a fé em certeza, né? Porque a fé, gente, é certeza. Para mim, fé é certeza. Fé é o que me move. Fé é a crença que eu tenho de que eu sou um filho de Deus. Sim, claro. E se eu sou um filho de Deus, eu sou luz. E se eu sou luz, eu sou imortal. Potencialmente. Eu vim para este planeta e todos nós para manifestar esta filiação divina. Eu tenho que manifestar isso. Porque o que existe potencialmente dentro de mim, se eu não manifestar, não existe. Porque nós vivemos no mundo da manifestação. O que eu sinto, o que eu penso, se eu não manifesto, não manifesto. O pensamento cria. Tá? Então, fé, para mim, fé, né, é certeza. Fé é certeza. Porque enquanto fé for aquela coisa, eu acredito porque fulano falou, eu acredito que o mestre pode me ajudar. Sim, o mestre pode, ele nos ajuda o tempo todo, mas ele não pode fazer a nossa parte. Então, fé, né? Seja luz. Você já me falou hoje, mais uma vez. Seja, manifeste isso. Você é luz, potencialmente. Agora ele está dizendo, olha, você é luz potencialmente, mas você tem que ser luz, seja luz, manifeste essa luz. Isso que Saint Germain falou hoje. Sim. A gente tem que ter, sabe, nós precisamos olhar para as palavras. É sutil isso. E Saint Germain é muitas vezes muito sutil. É verdade. Muitas vezes, sabe, ele fala, né? E tanto que eu acho assim, achei muito bom essa nova fase das suas vivências em que, depois da canalização, o Bueno se dispõe a, eu vou chamar de trocar em miúdos. Tá? De uma maneira carinhosa, porque é isso. Trazer as palavras, é pegar essas sutilezas e transformar em palavras, no que ele faz muito bem. Porque ele transforma na linguagem que nós estamos acostumados a ouvir, na linguagem de todo dia. Então é isto. Então, sabe, percebe? Veja a sutileza desse dia. Né? Você é luz, agora você tem que ser luz, seja, manifeste. Sim. Traz para fora, faz a sua parte. É essa crença, né? É a crença, né, Carmen? A gente tem que deixar de acreditar, é isto. É consciência. Sem dúvida. Sabe, mas não é deixar de acreditar porque alguém falou, mas é deixar de acreditar na morte por saber a procedência dela. De onde veio a morte para nós? Sim. De Adão e Eva. É isso. É simples. É isso. Ó, tem 2 comentários. Tem 8 minutos e meio. A Silmara falou, gratidão, vou ressignificar o meu aniversário. E a Marta, o que é preciso para não repetir situações difíceis no relacionamento e ter maior consciência? Então, o que é preciso? Eu acho que em qualquer relacionamento, a gente tem que primeiro pensar que o outro, na verdade, o outro, né, é o nosso espelho. Então, a primeira coisa é o que eu não acho legal no outro, tá? Não é para eu aceitar no outro, mas é para eu reconhecer que é alguma coisa que existe dentro de mim. Isto
Os cabalistas dizem assim, olha, agradeça muito ao outro quando você percebe uma coisa que te causa um desconforto, sabe? Em vez de você falar, ai, essa pessoa é horrível. Não, agradeça, fala, olha, você foi meu espelho, eu tenho que refletir sobre isso. Isso, de alguma maneira, está dentro de mim. Esta compreensão é não julgar, sabe? Porque todos nós julgamos. O primeiro passo, porque a influência do Satã é tão grande que todos nós julgamos, né? E quando a gente julga, a gente limita, né? Porque o julgamento não é uma energia da nossa dimensão, né? O julgamento, por incrível que pareça, é uma energia das dimensões superiores, causa e efeito no mesmo momento. Né? Aqui nós temos o tempo, esse tempo físico ilusório, que os cabalistas chamam do tempo da misericórdia. O tempo que Deus nos deu para nós refletirmos sobre as consequências que nós estamos vivendo, que se originaram de algum ato meu, nesta vida, na outra vida, não importa. Mas é causa e efeito. Né? É causa e efeito. Então sabe, gente, vai ficando mais simples. Não fica mais fácil. Não estou dizendo que fica mais fácil. Mas vai ficando mais simples, porque a gente vai compreender, a gente vai olhando e fala, poxa, mas eu tenho que reconhecer que é isso. De alguma maneira, eu tenho uma postura assim, o assado. Né? Então, relacionamento sabe, o primeiro passo é isso. Onde há compreensão, onde você olha para aquilo, olha para as atitudes do outro e tenta compreender que o outro não pensa como você, não teve as mesmas experiências que você, está num caminho com você, mas não é a sua experiência que ele está vivendo, tá? Fica mais fácil. Fica mais fácil, porque daí é assim, olha, tá, eu compreendo, tudo bem, eu compreendo tudo isso, eu não aceito tudo isso, porque isso está acabando com a minha vida, um exemplo qualquer, então eu vou tomar um outro rumo. Mas eu não vou te julgar. Tudo bem. Claro. Tudo que a gente... 5 minutos. 5 minutos? 5 segundos. Não, minutos. 5 minutos. Se você quer usar, falar, vai lá. Eu quero muito, então, como a Carmen já falou aí, então se a gente vai voltar a falar nisso no dia, né, onde completamos 7 anos que Saint-Germain ativou a chama da imortalidade, eu vou trazer mais algumas coisas, né? Até algumas... Eu hoje estava ponderando muito sobre umas frases de Saint-Germain, que você sabe que eu tenho essa mania, né? De pegar frases de Saint-Germain e ficar lá minhocando. E eu tenho essas frases, a vida inteira eu fiz isso, a Carmen sabe. E assim, e que você lê aquilo e você fala assim, olha o que ele tá, olha na verdade o que está por trás disso, né? É muito prazeroso a gente, sabe, dá um prazer enorme a gente redescobrindo que a vida, a gente fez essa parafernália, mas que, como a Carmen diz, os mestres, a vida é simples. Nós complicamos tudo com essa, sabe, quando nós aceitamos, né? Quando nós absorvemos essa influência do Saté, né? A gente realmente começou a complicar. Porque para o Saté, para o nosso ego, quanto mais a gente complicar, melhor. Porque a gente não vai sair, a gente vai continuar rodando no mesmo espaço. Bom, está acabando meu tempo, vocês me desculpem. Eu não sei se ainda dá, Carmen, eu tenho aqui até como se diz, umas afirmações, né? Que foram afirmações que passadas pelo mestre através de canalização sua, umas afirmações que recriam a imortalidade. Você acha que dá para ler? É curtinho. 3 minutos, lê. Vamos lá. Eu leio um pedacinho, se for o caso, e aí a gente pode falar dela inteira na próxima live. Olha, eu vou falar dois trechinhos só, gente. Ó. Eu curo meus corpos através do poder ilimitado do meu pensamento. Eu equilibro meus corpos através do poder ilimitado do meu pensamento. Eu unifico meus corpos através do poder ilimitado do meu pensamento. Eu recrio minha mente consciente no poder ilimitado da minha alma. E assim ele vai.
A gente vai poder trabalhar em cima disso. Eu quero muito compartilhar isso com vocês e espero que a gente possa se encontrar, então, daqui a 15 dias. E se tiverem perguntas, façam as perguntas, tá? Eu terei o maior prazer em responder, enfim, em ajudar. Eu acho que é isso, Carmen. Espero que, de alguma maneira, esta sementinha, né, plantada lá, né, em Adão e Eva, tenha, de alguma maneira, ficado mais clara, para que a gente possa trabalhar em cima disso. Olha, e regenerar, e rejuvenescer, e aceitar a mestra Egeia, que faz um trabalho de regeneração celular. Ela vai na célula. Por quê? A célula tem consciência, queridos. Ela vai lá na célula. E em suma, o que mestra Egeia nos ajuda a fazer? Né? A resgatar, né? Né? Das nossas células a essência delas. Obrigada, Jane, querida. Foi ótimo. Dia 21, 7 anos da ativação da chama da imortalidade. A Jane retorna com o mesmo assunto. Obrigada, beijo. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo, família Pax. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.